Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero e hoje quero trazer o livro que escolhi para o mês de fevereiro deste ano de 2025, a peça Heracles de Eurípides. Essa peça foi encenada pela primeira vez em 416 a.C. Eurípides traz aqui a figura deste herói bem conhecido, o Heracles, no grego Heracles, e na versão romana Hércules. Essa peça ela forma uma dupla com outra peça de Sófocles chamada As Traquínias. Aqui no canal nós já temos vídeos sobre Eurípides, vida e obra, também sobre Sófocles. Por que ela forma uma dupla? Porque aqui nós temos duas abordagens distintas sobre o filho de Zeus, né, que é Héracles, sobre este mito. É interessante ler também as traquínias logo após da peça Héracles. Essa edição aqui é da 34 e tem tradução, pós-fácil, notas do Trajano Vieira. Gostei muito desta edição aqui. E tem um ensaio interessantíssimo sobre o deslocamento que o Eurípides faz na peça, né? William Arrowsmith. Gostei muito desse ensaio. Então, vocês podem ver aqui o original grego, né? E de cá, claro, a tradução. Esse livro também foi um dos livros lidos no Clube de Literatura Clássica, no Clube de Literatura Tatiana Feltrin, sua biblioteca, ano 1. Eu não tinha lido ainda, então aproveitei e coloquei nesse grupo de livros sobre literatura greco-romana, né? Literatura antiga, que eu escolhi este ano, né? Só livros que foram escritos na antiguidade. Então já tem um vídeo aqui, como eu falei, sobre o escritor, né, o teatrólogo Eurípides, que viveu no século V a.C., esse século de ouro da Grécia Antiga, né? E é interessante demais a sua vida, porque assim ele escreveu muitas peças, um total de 93 peças, e só 18 chegaram até nós. Gente, é muita coisa, né, que se perdeu. Então nós temos, assim, 8 peças aqui traduzidas, no caso, né, para nós. São 18 peças que sobraram. Dentre essas 18, só 8 são atribuídas com exatidão ao Eurípides. Alceste, Medeia, Hipólito, as Troianas, Helena, Orestes, Ifigênia em Aulis e as Bacantes. Outras peças foram compostas na Macedônia, para onde ele vai já mais para o fim da sua vida. Ifigênia em Aulis, Alcmeon em Corinto e as Bacantes. Eurípides não teve grandes participações assim na vida política de Atenas, e ele também nasceu, no caso aqui, né, em 480 a.C., em Salamina. Também por quê? Né? Porque ele um daqueles que fazem parte aí desses grandes teatrólogos do século V a.C. Nós temos Ésquilo, Sófocles, e temos também o comediante das nuvens, né? Eu esqueci agora o nome do comediante, que assim também muito importante para esse período, né? Aristófanes, lembrei do Aristófanes. O Eurípides, ele morreu na Macedônia em 406 a.C. Dizem que foi uma morte muito estranha, né? Ele estava lá trabalhando para um rei da Macedônia e os cães deste rei devoraram Eurípides. Ele havia transferido em 408 para a Macedônia. Então a sua vida é 480 a 406 a.C. Ele morre em 406. Obteve, então, poucas vitórias nesses concursos dionisíacos, parece que 4 vitórias apenas. Mas imagina, né? Ele concorrendo com Sófocles e, assim, e Ésquilo, né? Mas ele ganhou 4 vezes nesses concursos aí.
Eurípides, gente, ele ia contra as regras estabelecidas para se escrever uma tragédia, aquilo que Aristóteles havia colocado lá na Poética. Ele faz esse deslocamento, que é algo que está muito presente aqui, né? Na primeira parte, a peça, ela termina bem, assim, o Hércules cumpre aquele dever do herói de salvar a família das mãos do Lico, que era o usurpador do trono, e de repente o Eurípides coloca um outro ato em que tudo vai recomeçar, em que as coisas assim vão mostrar um herói, o Hércules, totalmente diferente da primeira parte. Então ele subverte essas regras e em suas peças ele tenta propor discussões mais práticas para a vida. Ele opõe o mundo dos homens ao mundo dos deuses e suas peças partem da alma humana e do mundo físico. Não sei se a gente poderia dizer que ele é um ateu, mas ele quer colocar aqui que os deuses, principalmente o que ele coloca aqui, daqui a pouco eu falo do enredo, é uma criação poética, né, para mostrar aí uma questão importante, que foi a loucura do Hércules. O Hércules sofre nessa peça, depois que ele volta do Hades, onde estava fazendo o último trabalho aí, mandado por Euristeu, ele volta para salvar a família da mão de um usurpador, e de repente ele é acometido por um acesso de loucura como vingança da deusa Hera. Ela detestava Hércules desde o nascimento. E o Hércules então vai matar toda a família, né? E o Eurípides, ele parte do mundo físico para mostrar isso, né? Parte da questão humana. Hércules vai passar a vida toda se sentindo então culpado por ter matado, num acesso de loucura, a esposa e os filhos. Ele não percebe que ele está fazendo aquilo. Ele foi tomado, né, pela deusa da loucura. Os temas de Eurípides incomodam as pessoas, incomodavam, né, desde o início. São temas polêmicos. Ele traz figuras femininas com destaque na Medeia, né, dele, né? Então, assim, ele dá uma ênfase muito grande às mulheres. Olha, Alceste é uma mulher, né? Helena, Ifigênia em Aulis, Ifigênia em As Bacantes. Então ele mostra essa presença aí das mulheres muito forte nas peças. Ele usa também o Deus Ex Machina, que é um recurso que os teatrólogos usavam para salvar os personagens de algum momento periclitante, como por exemplo lá no final da Medeia, né, a Medeia ela é tirada da situação aí por algo que acontece. É um deus, uma força, né, que surge aí no cenário e salva os personagens. É uma solução prática para resolver conflitos. O coro não tem grande importância, mas surgem como narradores e não interferem na peça. Aqui nós temos também o coro ajudando-nos a entender os acontecimentos, né, passando aí com Hércules e sua família. O Aristóteles diz que em Eurípides temos o homem como ele é. Eurípides ele não coloca o homem como ele deveria ser, mas como ele é mesmo, com seus conflitos, com as suas dores, e os deuses aparecem em suas peças, né, como recurso literário. O homem então é o centro da obra de Eurípides. Nesse século V a.C., que é a época de Eurípides, Sófocles e Ésquilo, nós temos a Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, e essa guerra foi descrita para nós na obra do Tucídides, Guerra do Peloponeso. Então, aqui nós temos o Eurípides mostrando para nós também toda a insegurança e angústia humana diante desse momento. Eurípides faz o Hércules, o grande herói aqui, assumir a sua dimensão humana, e Hércules, que era filho de Zeus, com a mulher do Anfitrion, a Alcmena. E isso vai aparecer já no prólogo, quando o Anfitrion, que é o pai do Hércules, vai descrever para nós que o Zeus compartilhou o leito da sua mulher, e Hércules então tem um pouco de Zeus e um pouco também do Anfitrion, né, vamos dizer assim. Mas ele é filho de Zeus com Alcmena. Alcmena é uma mulher sábia, uma mulher importante aí que até Zeus quis tê-la, né? Quis tê-la. Aristóteles fazia deboches de Eurípides. E
o Aristófanes, não o Aristóteles, o Aristófanes, nas suas peças, para fazer o povo rir, ele debochava de Eurípides, que Eurípides seria um marginal, filho de uma feirante, e muitos não gostavam das peças de Eurípides. Ele chama Eurípides de sofista. Sofistas, gente, eram educadores itinerantes, eram pessoas que trabalhavam a questão da argumentação e cobravam por suas palestras, né? Eles eram tidos como falsos filósofos. Eles sabiam falar bem, mas eram aqueles que trabalhavam com a palavra para ganhar e não para trazer uma questão de reflexão, sabedoria, mudança de vida. Então, dessas 93 peças, 18 chegaram a nós e 8 são aquelas consideradas mesmo de autoria é, do Eurípides, né? Apenas 8 eles falam que são verdadeiramente dele. É o maior número de peças de um autor antigo. Então é isso, gente. Já tem vídeo aqui, como eu falei, se vocês querem saber mais sobre Eurípides, veja esse vídeo, está aqui no canal. Que se chama, né, por acaso, não é por acaso, Herdeiros de Homero. Então, nós estamos na Grécia Antiga, nesse período aí dos grandes teatrólogos que bebiam das fontes aí de Homero, de Hesíodo, né, e Apolodoro e tantos outros. Apolodoro escreveu um livro também, chamado Biblioteca sobre Mitologia. Nós não temos esse livro aqui em português. Nunca vi esse livro em português, né? Então, quem foi o Hércules? Gente, a história dele tem muitas versões, né? Muitas variações. O mito de Hércules. Hércules, ele é um herói, né, que, que pela sua força, pelas suas façanhas e também pela sua coragem, se destaca. Né? Ele é um herói, como os outros heróis. Força, coragem e façanhas. São pessoas que dão as suas vidas por algo mais do que elas mesmas. Então, eles têm aí uma força, né? Têm um ideal. Então nós temos variações do mito de Hércules em outras culturas. Olha que interessante, né? No Egito Antigo, na Mesopotâmia, o Gilgamesh, né, seria um Hércules. Né? Em outras é, regiões antigas, se tem histórias sobre um Hércules, sobre um homem muito forte, né? O Hércules grego, que é o que está aqui na peça de Eurípides, então ele é filho de Zeus com Alcmena, essa mulher honrada, e ele era descendente por parte de pai de Teseu, né? Então, assim, a Alcmena ela era casada com Anfítrion e Zeus passou uma noite com ela. Então, aqui na divisão da peça, né, bem no começo, o Anfítrion, que é o pai terreno de Hércules, ele vai começar dizendo para nós, na primeira cena, né, situando-nos diante da casa de Hércules em Tebas, onde existe um conflito muito forte. O Lico, ele usurpou o poder, matando o pai da mulher de Hércules, a Mégara. Então nós temos o Lico assumindo o poder e o Anfítrion, que é o pai de Hércules, dizendo para nós: alguém ignora quem deitou no mesmo leito de Zeus? Anfítrion, um argivo, filho de Alceu e neto de Perseu, pai de Hércules. Então ele está falando, né, o próprio Anfítrion, que é o pai de Hércules. Alguém ignora que Zeus deitou no leito de minha mulher e geramos, né, esse filho, Héracles, né? Agora vivo em Tebas, de cujo solo os homens germinaram. Ares poupou a poucos dessa raça que povoa a cidade, descendente de Cadmo. O rei Creon nasceu no seio dessa família. Era o primeiro, era um dos, o pai de Mégara era o rei Creon, né? Eis sua filha Mégara, que é a mulher de Héracles, que era filha de Creon, né? Que ao som da flauta os cádmios aclamaram outrora nos epitalâmios. Héracles foi quem a conduziu à minha casa. Então, o anfitrião está apresentando para nós, né? Ele está exilado agora em Tebas e está morando ali com a mulher de Héracles, sua nora, né? A Mégara, e os filhos, esperando o Hércules, ou Héracles, voltar dos 12 trabalhos.
E ele foi fazer esses 12 trabalhos em Eurípides, não amando de Euristeu, que era um primo invejoso dele. Lá, a versão oficial antiga é que Héracles fez os 12 trabalhos como uma penitência, porque havia matado primeiro os filhos e a mulher no acesso de ira. Aqui em Eurípides, ele faz primeiro os trabalhos, né, para ajudar o seu pai, para conseguir com que o seu pai volte para sua para sua terra, porque o pai está exilado, o Anfitrion. Olha, aqui nesse texto final do Arrowsmith, ele diz: em Eurípides, Hércules realiza os trabalhos para resgatar a nação, da qual o anfitrião for exilado pelo assassinato de Electron. Esse anfitrião assassinou esse Electron sem saber, sabe? Foi uma coisa, sem saber quem era. Então aqui nós temos o Héracles em Eurípides fazendo esses trabalhos para devolver o pai, né? Para conseguir com que o pai volte para a sua nação. E a mulher aqui então de Héracles está ali esperando também o Héracles voltar. Em Eurípides, essa é o deslocamento que ele faz também. O Héracles, aqui nessa peça, realiza primeiro os trabalhos, os 12, que na verdade aqui são 10, e ele volta do último trabalho. E ao voltar como herói do último trabalho, que era resgatar o cão Cérbero, aquele cão que guarda os infernos, ele tem esse acesso de loucura enviado aí pela deusa Hera e mata a mulher e os filhos. Em algumas versões ele mata também o Anfitrion, os servos. Então, gente, a gente tem que trabalhar com mitos, sempre lembrando que são várias versões. Essa é a versão do Eurípides. Então nós temos aí o Hércules, filho de Zeus e Alquimena, realizando esses trabalhos para garantir com que o pai Anfitrion volte para sua nação. O Anfitrion, ele casa com Alquimena depois de matar o sogro, que é aquilo que eu disse, né? Ele mata sem perceber que era o sogro, o Electrion. Eles têm esses nomes diferentes, né? O Anfitrion havia matado o pai da Alquimena, o Electrion. Ela coloca uma condição: que ele se redima vingando os irmãos dela que pereceram numa terra distante. Então ele tem aí o Anfitrion que resgatar os irmãos da Alquimena. Daí então o Hércules ele vai realizar os trabalhos para garantir com que o pai volte para sua terra, né? A Alquimena engravida de Zeus e Anfitrion na mesma gestação. E ela então vai dar 2 filhos, que é o Ífides e o Alcides. O Alcides é o Héracles. E depois ele receberá esse nome de Héracles. No caso aqui ele tenta fazer essa homenagem à deusa Hera para ver se ela acalma a ira, né? Por que a deusa desconta na criança, né? Porque a Hera é a mulher de Zeus. Ela desconta em Héracles os ciúmes que ela tem de Zeus. Então o Héracles, que se chamava Alcides, ele vai ter um irmão gêmeos aí, né? Ele vai ser nessa mesma gestação, ela vai engravidar a Alquimena de Zeus, dando luz ao Alcides, e do Anfitrion, dando a luz ao Ífides. Então a Hera, a vida inteira, quis vingar-se de Zeus no filho Héracles, perseguindo Héracles, né? Então Anfitrion, quando nasce as 2 crianças, isso aqui é antecedentes aqui do mito, né? Do episódio, vamos dizer assim, daqui, né? Da ira de Héracles, da loucura de Héracles. O Anfitrion coloca no berço das crianças uma cobra. O herói, o filho de Zeus, vamos ver, né? Ele vai se salvar da cobra. Essa cobra foi estrangulada por Alcides, que era o Héracles, o filho de Zeus. Está em Apolodoro na biblioteca. Em algumas coletâneas foi a própria Hera, em algumas versões, foi a própria Hera que queria se vingar de Zeus e colocou uma cobra lá para matar o Hércules. Aí o Hércules estraçalha a cobra e o Ifídias é salvo, entendeu? Eles são crianças no berço, né?
Hera, então, gente, vai infernizar a vida de Hércules inteira, sabe? Mas ele será protegido pela irmã Atena, a deusa Atena. Ela é meia irmã de Hércules, ela está sempre protegendo e é ela que vai entrar aqui na peça como um deus ex machina. Ela vai chegar nesse momento em que o Hércules mata toda a família, vai jogar uma pedra na cabeça de Hércules, desmaia o Hércules, e o pessoal amarra o Hércules. A Atena também ajuda a amarrar, e que depois vai chegar o Teseu. Né? Estou contando bem misturado, mas é interessante você ler o texto. Atena tem a ideia de fazer o bebê Hércules ser amamentado por Hera, para ver se Hera acalma, né? Mais uma questão, um mito aqui envolvendo o Hércules criança. Então a Atena quer ver, né, quem sabe Hera amamentando o Alcides, o Hércules, bebezinho, ela acalma. Atena convence Hera, mas um pouco do leite de Hera respinga no universo e cria-se a Via Láctea. Então o Hércules tem participação em vários eventos importantes aí da história, né? Uma outra versão, Hércules amamenta em Hera enquanto ela dormia. Esta se assusta e respinga leite. Atena queria apaziguar Hera, tentar tornar Hércules um imortal também, né? E tentar fazer com que Hera perdoe, vamos dizer assim, a traição do marido e não desconte na criança. Mas é para mostrar que o Hércules foi a partir desse leite que ele estava mamando em Hera que respingou e deu origem à Via Láctea. Hércules, como filho de Zeus, vai receber a melhor educação possível, né? Olha, ele aprendeu arco e flecha com Radamanto, que era o meio-irmão dele, filho de Zeus. Ele aprendeu combate armado com Castor, que era filho de Leda, astronomia com o centauro Quiron, que havia educado também Aquiles, lembram? Falei disso na Divina Comédia, em um dos vídeos da Divina Comédia, do Inferno, né, quando apareceu o centauro Quiron. Ele aprendeu astronomia com o centauro Quiron, já falei, música com Lino, que era neto de Apolo, então ele tem uma educação assim, esmerada, o Hércules. Nestas aulas com Lino, ele terá um dos primeiros ataques de fúria. O Hércules, gente, ele tem esses ataques estranhos de fúria, como se ele fosse um He-Man, né? De repente ele tá normal, de repente ele vira um Hulk, né? Ele vira um monstro de fúria, com fúria. Ele vai, durante as aulas com esse Lino, ter um ataque de fúria e vai jogar a lira em Lino e o matará. Tudo por influência de Hera. Então o menino já começa a ser assassino bem cedo, né? Como castigo, será vendido como escravo por um ano para a rainha Ônfale, a rainha da Lítia. Ônfale humilhava Alcides, ou Hércules, né, vestindo-o com roupas femininas. Mesmo assim, ele teve vários filhos com essa Ônfale. Hércules, então, depois de um ano, volta para a casa de seu pai e ouve falar de uma besta que está assolando a região, que é o leão de Cíteron. Ele mata esse leão, é o primeiro grande ato heróico de Hércules. Gente, também tem os 12 trabalhos que são citados aqui por cima, não vou falar disso tudo agora, mas é interessante que tem muitas versões, né? E também outros atos heróicos entre esses grandes trabalhos, e aqui também já mostra, né, ele matando esse leão de Cítero, que será o primeiro ato de bravura dele. O vizinho que morava ali, chamado Téspio, fica agradecido por Hércules ter salvado a região deste leão de Cítero e resolve recompensar Alcides ou Hércules, oferecendo a ele suas filhas, são 50 filhas. E Alcides teve um filho com cada uma delas. Ele tinha filho espalhado pela Grécia inteira. Enfim, Alcides conhece Mégara, que é a filha de Anfitrion, ou melhor, filha de Creonte, ele que é o filho de Anfitrion, né? Então ele conhece Mégara, que era filha de Creonte, rei de Tebas, ou Creon, né? Esse Creonte que havia sido morto pelo Lico. Creonte dá a mão de sua filha Alcides. Ele tem três filhos com ela, com a Mégara, que vai matar todos aqui nessa peça, a parte mais chocante. Quando ele livra Tebas de cobradores de impostos indevidos, nós estamos aproximando do começo aqui da peça. Estou fazendo um resuminho básico, bem por cima mesmo, para a gente chegar no ponto onde a peça inicia, porque é interessante, gente, para peças gregas, a gente conhecer os antecedentes e os desdobramentos depois, né?
como no caso, vocês lembram da trilogia tebana de Sófocles? Édipo, rei, depois tem Édipo em Colona, depois tem Antígona, são os desdobramentos do Édipo rei, né? Mas é interessante saber o que aconteceu para chegar lá em Édipo, por que ele tá daquela situação ali, né? A peste assolando Tebas também, né? Aqui, olha, nós vamos ver o Hércules casado com Mégara, que era filha do Creonte, ou Creon, rei de Tebas, e teve 3 filhos com ela. O Creon dá, então, a mão de Mégara porque Hércules havia salvo a cidade desses impostos indevidos. Hércules vai fazer o seguinte com esses cobradores de impostos. Ele vai mutilar esses homens e os mandar de volta para o rei deles, o Eginos, era o rei da Mínia. Hércules ou Alcides casa-se com Mégara, tem filhos, até que Hera ataca novamente. Hera, gente, vai aparecer aqui também, isso aqui já é uma leitura do artigo final aqui do texto, como destino implacável. Ela não é só a deusa que comanda a vida do Hércules, ela é o destino, né? E não tem como Hércules lutar contra esse destino. Ela vai lançar contra Alcides a raiva, o furor e a demência. Quando ele está casado, está de vida boa ali com Mégara, ela manda tudo isso contra ele. Ele terá um acesso de insânia, né, e mata os filhos, sobrinhos e Mégara em algumas versões, né, pensando que são inimigos. Tudo isso acontece nessas versões antigas, antes dos trabalhos de Hércules. Quando ele volta a si, pensa em suicídio, olha que interessante, né? Ele vai ao oráculo de Delfos e a pitonisa fala para ele trocar o nome de Alcides para Hércules. Então, nas versões oficiais, não tem negócio de oficial, né? Nas versões mais antigas, ele tem esse acesso de fúria antes dos trabalhos. E aí ele vai, depois de matar toda essa família aí, né, inclusive o pai e a mulher, aqui ele mata a mulher também, algumas versões não. Ele pensa em suicídio, aqui também ele pensa em suicídio, Teseu que vai ajudá-lo a não suicidar, assim, né? Ele vai no oráculo de Delfos e a pitonisa fala para ele, né, não mudar o nome de Alcides para Hércules, ver se a Hera acalmava, né? Uma outra tentativa de apaziguar a Hera. A pitonisa orienta então a apresentar ao rei de Argos, chamado Euristeu, ou Euristeu, e oferecer seus serviços, aí que vai ter os trabalhos como maneira de se redimir da matança da família, né? Isso na versão mais antiga. Por influência de Hera, Euristeu dará 12 tarefas para Hércules. Na verdade, aqui aparecem 10, mas nos trabalhos mesmo são 12. E até entre esses trabalhos tem outras questões que não são trabalhos oficiais, mas mostram atos heróicos de Hércules. Então ele vai fazer esses 12 trabalhos, gente, são tarefas humanamente impossíveis. Ou até ou tarefas difíceis ou impossíveis de alguém realizar. Tem um momento aqui que o coro vai enumerar para nós esses trabalhos de Hércules, está na primeira parte, por exemplo. Eles vão lembrar os 12 trabalhos, aqui 10 no caso, né? Matar o leão de Nemeia, que é um outro leão que estava ali assolando a região de Nemeia. Ele pega a pele desse leão, que era impermeável, uma pele que dava poder também para ele. Na outra, ele dizima os centauros. Um outro trabalho, a corça de Ártemis, da deusa Ártemis. Ele prende essa corça. Depois ele vai domar as éguas de Diomedes. Num outro, ele vai encimar o cabo Melíade nas cercanias do arroio Anauro, de onde a seteia Cicno Alienícida, moradora redio de Afânia. Então ele vai acertar a flecha nesse Cicno. As maçãs de ouro das Hespérides, ele consegue roubar essas maçãs. Depois ele vai sustentar o Atlas, né, no caso aí o mundo nas costas, vai enganar o Atlas. Depois também tem o trabalho com as Amazonas, vencer uma das Amazonas, ele consegue fazer isso, né? Tem a Hidra de Lerna, que também era um monstro horrível, e ele vai conseguir vencer essa Hidra que tinha várias cabeças, né? O Cérbero, que era o cão lá do inferno,
o Hércules vai navegar aí ele vai para o Hades profundo e domar esse cão. E em muitas versões, o último trabalho é conseguir as maçãs das Hespérides. Então aqui é só um resumo dos trabalhinhos, né? Trabalhinhos. Tem também que limpar os estábulos de um, de um rei. Ele tinha vários cavalos. Isso eu não estou me lembrando agora, talvez tenha um outro que eu não me lembre, né? Acho que eu falei 11 ou 10. Mas você colocar aí no Google, você vai encontrar os 12 trabalhos de Hércules. Nas versões antigas, ele faz isso para redimir da matança da família. Em Eurípides, ele termina os trabalhos e é depois que ele mata a família, porque a Hera fala: esse herói voltou vitorioso do inferno, do Hades. Quero mostrar que ele é humano, né? O Eurípides trabalha muito a questão da humanidade. Esse Hércules agora vai entrar num embate profundo consigo mesmo, porque matando a família vai vir a culpa, né? Matou pensando que ele estava matando o Euristeu, a família de Euristeu, que o mandou fazer esses trabalhos, né? Então, gente, assim, é uma loucura esse livro aqui, essa peça. Então ele faz esses dois trabalhos, e Hércules, como filho de Zeus, vai realizar esses trabalhos difíceis e depois se aproximará do Olimpo. Aqui ele vai para Atenas. O Teseu, que estava lá no Hades, preso, o Hércules consegue retirar Teseu de lá. E eles criam um laço de amizade muito forte. O Teseu vai ter essa compreensão do que está acontecendo com Hércules e vai buscá-lo e levá-lo para Atenas, mostrando o valor da amizade. É isso que a peça vai dizer para nós, a importância dessa amizade. E esse lado humano do herói, né? Eurípides, então, vai fazer modificações na história, gente. Isso, né, é muito interessante, né? Vai inverter os eventos, também faz modificações para que ela caiba no seu objetivo, que é retratar aí o século V, um pouco desse momento histórico, essas guerras entre Esparta e Atenas, né, a Guerra do Peloponeso. Aqui nós temos uma questão também de estrutura da peça grega, que aqui também vai aparecer, né? No caso, o prólogo, a abertura da peça, o anfitrion contando para nós a situação onde a gente chega para ler, né? O que está acontecendo lá em Tebas. O rei Lino matou Creon, pai de Mégara, e agora quer matar a família inteira do Hércules. E não se sabe se o Hércules vai voltar dos infernos. Ele tinha ido para lá para vencer aí esse Cérbero, trazer esse Cérbero para esse cão de três cabeças para o Euristeu observar, né? Então, assim, e ele está tentando aqui, segundo Eurípides, retornar depois desses trabalhos o pai para a terra do pai, né? O pai estava exilado aqui, o anfitrion. Nós temos o Párodo, que é o coro se apresentando, aqui também vai aparecer tudo isso. A terceira parte são os episódios, são as cenas trazendo o enredo da história. Nós vamos observar aqui a mulher Mégara com os filhos se preparando para o sacrifício. Eles estão escondidos diante do templo de Zeus e o Lico fala: se preparem, vista as crianças com as roupas funerárias, porque vocês todos serão mortos. O Estásimo, gente, entre um episódio e outro, o episódio é aquilo que narra o enredo da história, né? Entre um episódio e outro, nós temos a intromissão do coro para a troca de cenários, que é muito. Não se usa muitos cenários aí nas peças gregas, né? Mas roupas dos personagens. Os coros cantavam odes, então sempre tem estásimos, interferências do coro entre esses episódios. E por fim nós temos uma longa cena que é o Êxodo, é a última cena da peça, é o desfecho da peça, encerramento da peça com o coro também, né? O coro encerrando a peça. Então essa divisão vai aparecer aqui. Só que o Eurípides, ele invertendo toda essa estrutura de uma peça, conforme o Aristóteles colocou lá na Poética, nós temos uma primeira grande parte, gente,
que vai aqui no caso até a página 79, em que o Héracles ele consegue vir antes da vir lá do inferno, do Hades, antes da família ser morta. Ele consegue salvar a família e matar o rei Lico. A peça já poderia terminar aí. Tá tudo bem, né? O coro mostrando para nós, porque as cenas de tragédia e de mortes, elas não eram encenadas em frente ao público no palco. Então nós temos ali a família de Héracles, esperando ele voltar nessa apreensão, vão ser mortos por Lico. Lico manda Mégara já vestir os filhos para o sacrifício, eles vão ser mortos, e de repente o Héracles chega e salva toda a família e mata o rei Lico. Tá tudo bem. Então o coro está mostrando para nós que bom, né? Ele conseguiu matar o Lico. Só que de repente, gente, tem uma segunda parte que entram na peça Lissa, a deusa da loucura, e Íris, a mensageira dos deuses, e aterrissam na cobertura do palácio. E essas deusas começam a questionar, né? Assim, estamos aqui enviadas por Hera, e a deusa, olha, da loucura, ela tem um momento de sensatez, né? Ela não vê, mas Hércules é um homem corajoso, por que levá-lo a um acesso de loucura? Então a loucura tem um momento de sensatez, mas em obediência à deusa Hera, elas apossam do Hércules, e o Hércules vai matar todos os filhos, além de ter matado primeiro o Lico e os seus guardas, mata os filhos e, por último, mata a mulher junto com o filho mais novo. E aí entra, então, Atenas. Por que ela não chegou antes, né, gente? Dá uma pedrada na cabeça de Hércules e amarra-o. E aí vem um mensageiro contando tudo isso para nós. Depois, então, o Hércules acorda daquele sono profundo e aparece Teseu. Ele vai conversar com Teseu. São cenas interessantes, né, sobre aquilo que houve, e o Teseu vai explicar para ele. Ele falava, mas eu pensava que eu estava matando os homens de Euristeu. Ou não, você matou, foi seus filhos, sua mulher. Ele pensa no suicídio, Euristeu fala, Euristeu não, né, o Teseu. Vamos comigo para Atenas, vamos recomeçar, né, essa foi a sua sina, você teve que passar por esse momento aí de loucura, né, massacrar os seus filhos. E aí nós temos a peça terminando, gente, com o Teseu levando Hércules pelas mãos, né? Olha, o Teseu diz, olha, abraça o meu pescoço que eu te guio, levando Hércules embora. Hércules, um jugo amigo, a um de nós o azar atinge, ele merece apreço, pai. Ele está falando aí com o anfitrião que sobrou dessa matança. E o Hércules vai falar para o pai, ó, mando que te conduzam para Atenas depois, né? Mas leva para dentro, ó dor, os meus filhos. Nau que Teseu reboca, aniquilado, segue quem imergiu o lar na infâmia. Ele é como um barco aniquilado que o Teseu vai levar para Atenas. Não pensa bem quem sonha em ter riqueza e poderio, mais do que em ter amigo. Então ele reconhece que a amizade é mais importante do que riquezas e amigos. É ali naquele momento que ele percebe como que uma amiga é importante na hora da dor. O Teseu vai levá-lo para Atenas e vai salvá-lo do sofrimento, não é salvá-lo do sofrimento, né? Vai ajudá-lo a se reerguer depois dessa matança e etc. E o coro vai terminar lamuriando, plurilacrimais, que são palavras que o Trajano Vieira junta aqui, né? Nos retiramos sem o amigo magno. O coro termina, essa é a última fala mesmo da peça, né? O coro encerra a peça dizendo, né? O coro era composto por velhos de Tebas. E eles aqui, então, assistem à cena e nos ajudam a compreendê-la. Nós vamos nos retirar sem o amigo, né? No caso aqui, sem o Héracles. A importância da amizade no momento de dor, diante dos reveses da vida, o amigo nos consola. Então são muitas passagens interessantes. E essa é a história, né? O Hércules é levado para Atenas pelo amigo Teseu
para se recompor desse sofrimento, recomeçar a vida. Então, o Eurípides dá muito valor à humanização do herói, e muito valor a esse momento aí de precisar de um amigo, né? O Hércules é bem humano. Nós temos aqui, olha, o Trajano Vieira falando disso num texto, né? A humanização de Hércules. Eurípides, ele diz, é o autor grego a quem melhor cabe a designação de moderno. Então ele vai mostrar para nós aqui, olha, que Héracles, essa peça, rompe com o perfil de mostrar os heróis como fortes, no segundo momento, ao mostrar a dimensão humana do sofrimento de Héracles. Então ele destaca essa importância do Héracles humano. O Héracles não só questiona a existência dos deuses, ele faz isso falando da natureza dos deuses, mas os considera abstratos, seres independentes da projeção e da experiência humana. Aqui na peça, diz o Vieira, né, é a amizade que viabilizará a vivência de Héracles na polis que o acolhe, lá em Atenas. A solidariedade toma o lugar do vínculo sustentado pela admiração distanciada. Essa estrutura, então, da peça, que não se enquadra nos parâmetros aristotélicos da unidade dramática, faz com que essa peça, né, não perca o poder. Ela tem uma força, né? Como vai dizer também o outro texto do William Arrowsmith, Introdução ao Héracles, é um texto de 1956, que ele vai trabalhar toda essa questão do deslocamento, né, do Eurípides começar quase que uma peça nova. A primeira parte terminou normal, teve momentos de ternura, o Héracles resolveu a situação, salvou a família, matou o rei Lino. Depois chegam essas mensageiras das deusas, é como se tivesse uma outra peça, e a tragédia vai desenrolar mesmo diante dos nossos olhos, né, todo esse sofrimento, essa loucura e dor do Héracles, mas no finalzinho, né, essa humanização com a chegada de Teseu, que vai levar o amigo para Atenas. E a loucura aqui é algo interessante, né, como eu falei, ela questiona a atitude da Hera, né, a loucura. A loucura surge dotada de uma dimensão intelectual inédita, a sensatez, algo surpreendente, como o fato de a seguir, antes de finalmente exercer sua potência sobre Héracles, ela evocar o símbolo máximo da lucidez, como prova de que agia a contragosto, né? Ela invoca o sol. É muito interessante essa peça. Eu nunca tinha lido essa peça chamada Héracles, de Eurípides. Temos excertos de crítica aqui, vários críticos falando da peça, né? Mas eu vou me ater a esse texto final aqui, que é muito interessante, né? O Héracles de Eurípides, diz William Arrowsmith, ele raramente recebe lugar de destaque, essa peça, no corpus das tragédias existentes. Então nós não temos muito destaque essa peça, né? Assim, não se fala muito dela. Muitos chamaram, como os Svirburne, essa peça de um aborto grotesco. Isso se deve menos a uma verdadeira discordância do que a um hábito de respeito pelo autor, apoiado pela cautelosa intuição do poder extraordinário da peça. O Arrowsmith fala desse poder que a peça tem. Não importa quão deslocada seja a estrutura da peça Hércules, seu poder dramático e seu virtuosismo técnico são inequívocos. Não tem como a gente negar essa questão, né? O poder dramático da peça e também o seu virtuosismo técnico. Aqui, com a possível exceção das Bacantes, que é outra peça extraordinária do Eurípides, não há outra peça em que Eurípides tenha posto mais de si mesmo e de suas já maduras habilidades poéticas. Cena após cena, sente-se aquela certeza de movimento e o preciso controle da paixão, que aparecem apenas com o dramaturgo já demonstrando completa maestria de seu meio. Então, nessa peça, nós temos movimento e controle da paixão. Aqui nós temos também brutalidade
se chocando com ternura, o próprio choque, né, ele que choca os leitores, e confronto, tudo isso aparece aqui, né? E temos também uma poesia tensa, humanidade do herói. Aqui, olha, tecnicamente, ao menos, é uma obra brilhante, com a ousadia do gesto dramático e o vigor da invenção notáveis em toda parte, mas em especial no audaz contraponto de peripécias. Estava tudo resolvido, de repente ele cria outra situação, né? Como se levando a gente para um outro rumo na peça, nas quais há as reviravoltas da peça, girando o tempo todo, quando uma ação desencadeia o seu oposto, ou justaposta a uma súbita iluminação, é subitamente obstruída, destruída e anulada. Há muitas reviravoltas, né? Recomeços, joga-nos para lugares desconhecidos. Temos também aqui uma teodiceia versus o irracional. O Salvador que de repente se torna destruidor. Ele havia salvado a família, matado o Lino, de repente ele se torna um destruidor. E que por sua vez ele é salvo da destruição, ele quer se matar, o Hércules, né? Ele é salvo da autodestruição pelo homem que ele antes salvara do Hades, o Teseu. Então, olha, o Salvador, Hércules, que vem e salva a família e os filhos, ele se torna destruidor, esse acesso de loucura, vingança da deusa Hera, o destino, né? E por sua vez ele é salvo da autodestruição, do suicídio, por Teseu, que ele havia salvo do Hades. O herói é reduzido à sua humanidade, como condição de seu heroísmo. Por toda a tragédia, ganhando impulso pelo contraste, corre o ritmo de seus termos menores. Primeiro, desespero, daí esperança, daí novamente desespero, e finalmente uma resistência mais profunda do que ambos. Velhice e juventude, fraqueza e força, ambos os pares se resolvem na condição que os unifica. Esquemática brilhante, selvagemente cindida, Héracles é uma peça muito poderosa. E com a exceção da Oresteia, né, o mais violento tour de força da tragédia grega, nós temos aqui, né, a importância, né, do Héracles. A Orestia são aquelas peças que vão tratar aí da volta de Agamenon, né, e que foi morto por Clitemnestra e etc, né. Então, foram precisamente esse deslocamento da peça, esse virtuosismo e essa violência que, acima de tudo, mancharam sua reputação e impediram que fosse reavaliada. Então, o Aristóteles vai dizer, né, que em cada ponto ela está em direita contradição com os princípios da poética. Como eu falei, ela se resolve e depois começa de novo, né? Isso não existe. O Aristóteles falava que a peça tem que se resolver diante dos espectadores no espaço de um dia. E aqui o Eurípides resolve recomeçar tudo, mas mostrando o herói de outra maneira, né? Assim, Héracles não tem a amartia, que significa falta ou erro, causador da queda de um herói. Se ele cai, ele não cai por falha em sua própria natureza, ou por um erro de juízo, mas como vítima inocente da brutalidade divina. Ele cai vítima da deusa Hera. E ainda pior, a peça jamais exibe aquela profunda e necessária conexão propter hoc entre suas partes. Então não há conexão entre as duas partes, que para Aristóteles constituía a própria estrutura da tragédia. De modo quase unívoco, tanto críticos como eruditos, de Aristóteles até o presente apontaram para o deslocamento da peça, como uma mácula insuperável. Mas o Arrow Smith vai dizer que é esse deslocamento que faz com que ela tenha um poder e uma força muito grande. Eles dizem, né, que o Héracles tem uma espinha partida, no caso aqui a peça, né? Uma peça que se divide tão claramente em duas partes que não podemos vê-la como uma obra de arte. Mas ao dizê-lo, eles demonstram, o Harold Smith diz, né, penso, tanto o seu ultrajado aristotelismo quanto os aspectos óbvios da estrutura da peça. Está fora de questão o fato de que a peça apresenta de modo evidente duas ações discretas, mas contínuas, e entre essas duas ações não há nem necessidade causal, nem sequer probabilidade.
O segundo ato segue, mas de modo algum ele surge do primeiro. Ele vai falar de tudo isso aqui, né? Como que esses atos são diferentes, né? Olha, o resultado é uma estrutura na qual dois atos, aparentemente autônomos, se travam selvagemente um contra o outro, em quase total contradição, sem tentativa alguma de minimizar ou modular a profunda fratura formal. Gente, que coisa, sabe? Eu fiquei pensando aqui, né? O Eurípides invertendo os fatos da tradição antiga mostra uma coragem muito grande, né? Ele cria essas duas peças em uma peça, mostrando dois Héracles totalmente diferentes, né? Eurípides estruturou sua peça em duas ações paralelas divididas por uma peripécia, cujo objetivo é mais o de enfatizar a quebra do que oferecer uma ligação entre as partes. O Héracles, a peça, insiste na fissura irreparável em sua estrutura e convida-nos por seu grande poder a descobrir que mesmo assim, mesmo com essa fissura, essa quebra, Eurípides faz dela uma grande peça, né? O que é verdadeiro para o primeiro ato como um todo é também verdadeiro para o Héracles do primeiro ato. É, no entanto, o reconhecível herói da cultura, da tradição dórica e beócia. Ele é forte, corajoso, nobre, autossuficiente na primeira parte, carregando nas costas a arete, ou areté, a virtude aristotélica da tradição moralizada de Píndaro. Na vida doméstica, ele é um filho devotado, né, ao anfitrion, o pai. Ele é um marido fiel e amoroso para com Mégara. Na vida civil, ele é o rei justo, né, vai ser chamado de rei aqui depois que o Lico é morto. Ele é o inimigo da híbris, do orgulho, da prepotência, da arrogância, do descomedimento, violência, insolência do Lico. Ele é o inimigo da híbris, dessa arrogância, e é o campeão dos indefesos, né? Ele defende a família. Ele é o servo leal dos deuses. Na segunda parte, ele é o humano, né? Ele é aquele que carrega o belo vencedor, o Kalínikos. Agora ele está reduzido às lágrimas na segunda parte. Ele está indefeso depois do acesso de loucura. Ele está dependente e apaixonado. Ele está despido daquela força voltada para o exterior na primeira parte, vencendo o cérebro, vencendo o Lico. Agora ele tem que vencer essa tragédia interior. Agora descobrindo tanto o seu ponto de vista, o seu ponto em comum com os humanos, né? Quanto uma nova e internalizada coragem moral. Agora, na segunda parte, o Hércules tem que brigar consigo mesmo, né? Vencer esse desejo de autodestruição. Esse segundo Héracles não é somente antitradicional, ele é quase inconcebível na perspectiva tradicional, e ele é trágico, quando o Héracles anterior era apenas nobre. O aspecto em que se deve insistir aqui é a distância, a cada ponto entre as duas ações. Moveu-se aqui um mundo inteiro, para longe das virtudes simples da Teodiceia do primeiro ato, já que o novo papel e coragem do herói minam tudo que a peça criara até então. Ele aparece agora chorando, né, arrependido, e é a força da amizade, né, que vai fazê-lo reerguer. Temos, portanto, então, em Eurípides, duas ações extremamente diversas, postas em duro contraste, uma convencional e a outra situada em um mundo no qual a tradição é tola e a conduta inexplorada. Então essa peça inteira aqui, ela vai exibir dois platôs, uma conversão da realidade. Aquele herói grandioso, forte, de repente está ali tendo que vencer, né, a si mesmo. A conversão da realidade. A peça gira então sobre essas duas realidades, aparentemente incompatíveis, e se insiste sobre a maior realidade do que foi criado contra o que era dado. O faz não negando a realidade dada, mas sutilmente deslocando-a na transfiguração de seus termos. Então isso aqui, gente, é interessante você ler e reler a peça para depois entrar nesses textos, né? Eu estou trazendo aqui, mas importante é você ler. Exige da gente essas peças aqui. Não, assim, não são, né, que são difíceis, mas pelo menos ter um pouco de conhecimento do herói, né, das peripécias, dos trabalhos do herói, ler com calma o texto, né? Assim, muita gente
têm uma resistência a peças antigas, mas elas são imperecíveis, elas permanecem sempre como fontes de sabedoria para o entendimento do ser humano, né, da vida, de quem nós somos, né. Ele vai ter que agora, na segunda parte, vencer o Hades interno, né, aqui no sentido de voltar para dentro de si mesmo, da sua dor. E aquela questão da Hera como aquela força que ele tem que vencer, né? Muitas vezes ele não consegue, é o destino, né? A natureza dos deuses é a própria força, né? Aqui, ó, o sentimento do Heracles de enfrentar a Hera, né? Essa Hera se torna um símbolo das forças desconhecidas, do destino que assola o homem. Enfrentar essa Hera, esse destino. Não é que a Hera seja o destino, gente, mas aqui a Rosmith diz que a Hera representa o destino, essa força, né, que o Hércules tem que enfrentar, essa força desconhecida. Ó. Ela não é somente a deusa Hera, ela é Era como tempo, Era, destino, um nome que se lhe dá pela falta de um nome, mas que é vagamente o que os gregos queriam dizer com tique. Tique é o golpe do destino, né? O golpe, a senhora das necessidades e reviravoltas. Era, então, é o golpe do destino. Ao assinalar essa era como a consequência de sua própria fala, Heracles aniquila a antiga era olímpica como deusa, mas também a converte naquele poder demoníaco e terrivelmente real da sua própria carência, né? Aí no caso, né, de sua própria necessidade, carência. A tragédia de Heracles é tanto verdadeira como real, mas não é mais a história tradicional, mas Heracles é o mesmo homem, nem Heracles é o mesmo homem, e nem Hera é a mesma deusa. Então essa era, esse destino que persegue o homem desde o início, né? Hera perseguindo Heracles, né? Essa força estranha, né? Que nos vai colocar aí como servos do destino. Lá no verso 1357, o Heracles diz, né? Constato sermos servos do destino. Que coisa, né? Depois, olha, ao golpe, ao tique de Hera, todos sucumbimos. Uma outra fala, verso 1393. Nós sucumbimos aos golpes de Hera. Nós sucumbimos às forças do destino. Foi o que houve aqui, né? Com o Heracles. Mas o que o salvou foi a força da humanidade, da presença de um amigo, né, que o ajudou a se reerguer da tragédia, né, do sofrimento. É a coragem, reivindicando a dignidade de sua dor, atravessar com coragem os sofrimentos, né? Olha, a passagem de Hércules de uma coragem para fora, vencendo os 12 trabalhos, vencendo o Lico, para uma coragem para dentro, o amor, né, vencer a si mesmo pela força, né, não ter medo de se enfrentar, de se conhecer, né, e ao mesmo tempo essa possibilidade aí de não se autodestruir, que é o que ele queria fazer, né, queria suicidar, mas a força do amigo lhe resgata, né, para não morte, continuar vivendo ali em Atenas, né, a polis vai acolhê-lo. Heracles é uma grande tragédia, e Heracles é ele mesmo um grande herói trágico. Eurípides preserva a desordem da experiência verdadeira, medindo seu horror contra a ilusão não correspondida de ordem que sustenta os seres humanos. No Heracles, ao menos, é a própria inocência do herói que condena os deuses, que o tornam insano. Então, quer dizer, ele vai falar que se os deuses existem mesmo, aqui, olha, nós devemos obedecê-los. Né, aqui, olha, o Heracles lá no verso 1340. Isto tem pouco a ver com o que sofro. Depois do acesso de loucura, ele conversando com o Teseu.
Não creio no adultério entre olímpicos. Ele está falando ao adultério de Zeus com Alquimena, né? Nem que um em liames aprisione o outro, nem que um aceite submeter-se ao outro. Então ele não crê nessas coisas de mitologia. Olha que interessante. Um Deus, se é Deus, de nada desafia. Se é Deus. Né? Aqui nós temos o desafio de Héracles. Ó, um Deus, se é Deus, de nada necessita, não desafia. Um Deus, se é Deus, de nada necessita. Se é Deus, nós temos o desafio de Héracles aqui. A todo o sistema olímpico, deuses são frutos da mitologia. Então, depois que ele passa por tudo aquilo, ele vai questionar os deuses, né? Ele sendo aí escravos, servos da Psique, dos golpes, da tragédia, do destino. Eis algo que não passa de falácia, mentira, né? Da lavra dos poetas, lamentável. Olha o que Héracles diz, né? Os deuses são falácias dos poetas. Mas cá comigo penso se não é um ato de covarde abandonar a luz, embora padecendo. Enfrenta a lança, o incapaz de suportar a agrura. Encaro a vida. Em tua polis jamais hei de esquecer o que me dás. Ele dizendo ao Teseu, né? Então não vou para as trevas, vou para a luz, mesmo tendo passado por essa dor de ter matado a minha família num acesso de loucura, mesmo não sabendo quem que eu estava matando, isso por interferência das deusas, eu vou para sua polis, para Atenas, né? Que eu jamais hei de esquecer o que me dás. Essas falas aqui no Êxodo, do Hércules, do Teseu, são muito importantes, esse diálogo, os diálogos entre eles. Né? Constato sermos servos do destino. Provei inúmeros padecimentos, sem nunca me desviar, sem derramar um pranto, sem imaginar que um dia o jorro lacrimal me inundaria. Constato sermos servos do destino. Então, só depois que ele faz essa tragédia, voltando aí para a sua realidade, né, voltando dessa insanidade, ele começa a chorar, né? Pai, presencias meu exílio, o exílio do algoz dos filhos. Falando para o anfitrião, né? Vê, eu vou para o exílio. O exílio daquele que matou os próprios filhos, eu, né? Cuida de que os três recebam sepultura. Banha os corpos com teu lamento pio, a mim velado. Devolva-os ao regaço maternal, convívio que impedi, sem ter ciência, né? Sem saber. Ó, tristeza, né? Tristeza. Houve tão só mais um pedido, amigo, ele diz para o Teseu. Leva comigo o cão feroz até Argos, o Cérbero, né? Ajuda a terminar esse trabalho, né? Preciso levar esse cão de 3 cabeças lá para Argos, que assim evito mais sofrer sem filhos. Solo cádmio, ó Tebaicos, aparai os cabelos partilhando meus ais. No túmulo dos 3 meninos, chorai os mortos, lamentai a mim. Ao golpe de Hera, todos sucumbimos. Então ele vê, né, que ele está ali passando pelos golpes do destino. Mas porque os deuses são apresentados como não críveis, como ele diz aqui, né, o Hércules não acredita mais em deuses, e logo transformados num símbolo coletivo para todas as operações aleatórias e sem sentido da necessidade da vida humana, a coragem com a qual o herói encara seu destino e afirma uma ordem moral, além de sua própria experiência, é simplesmente tão trágica e tão significativa quanto a de Édipo, de Sófocles, né? O herói toma consciência da sua tragédia e que ele deve recomeçar, né? Mesmo tendo passado aí por todos esses reveses, por esses sofrimentos, ele tem que começar. E essas cenas aqui, né, com o Teseu dizendo: abraça o meu pescoço que eu te guio. O Héracles: um jugo amigo. Aonde nós o azar atinge, ele merece apreço, pai. Importância da amizade, né? Aqui, olha, não pensa bem quem sonha em ter riqueza e poderio mais do que em ter amigo. Amizade é o mais importante, né? No fundo, essa peça fala da humanização do herói, da importância dos relacionamentos, principalmente da amizade, né? E de passar com coragem pelos reveses da vida, enfrentando os golpes do destino. Fica a indicação dessa peça espetacular do Eurípides, Héracles. Foi o livro do mês de fevereiro, maravilhoso. Um abraço e até mais.